Graças a Deus. Amém. Aleluia. Deus continue abençoando muito. Minha companheira, missionária Márcia, guardando na sua graça, no seu amor, na perseverança do Evangelho. Graças a Deus. Estamos chegando na parte de conclusão da nossa reunião e eu quero meditar com os irmãos, abrindo o livro de Deus uma vez mais, no Evangelho do nosso Salvador, escrito por João, no capítulo 5, e eu quero fazer menção do versículo 24. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João no capítulo 5, versículo 24. Está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Os que puderem, pode tomar assento. Eu quero, antes de entrar de uma maneira direta nessa palavra, eu quero agradecer muito a Deus pela vida de todos, pela vida da irmã Eunice, que abre a porta do seu lar para estarmos juntos, nesse momento de união, nesse momento de conhecer mais da paz que excede o entendimento humano, a paz verdadeira, que não depende de estar acontecendo alguma guerra bélica, algum problema político, nada disso. É uma paz da alma, a paz do espírito. E é importante lembrar que todo ser humano é feito, é composto por uma tricotomia. A gente tem o corpo para nos atender. A gente dá ordem com o cérebro, anda, volta, levanta o pé, nos atende o corpo. E temos uma outra função que é da alma, onde está a sede das nossas emoções, onde a gente se alegra, entristece, às vezes está eufórico, às vezes chora, sede das emoções na alma. E temos também a parte espiritual. Essa parte do espírito, a palavra de Deus diz que não vem daqui, humanamente falando. E nenhum ser humano pode nos ajudar como nas duas anteriores. Na parte do corpo físico, tem a medicina que pode nos ajudar. Quando a gente se fere, se machuca, a medicina pode ajudar. Deus permitiu a medicina para nos ajudar nisso também. Tem a parte de um problema, às vezes, na emoção, uma crise existencial, uma deprê, alguma coisa nesse sentido. Então, existem os psicólogos que podem nos ajudar, existem os analistas e outras pessoas. Agora, a parte espiritual, nenhum ser humano pode nos ajudar, porque essa parte, a palavra de Deus diz que ela veio de Deus. Quando Deus nos formou lá na origem, voltando a minha história e a sua, lá no princípio, quando fez o ser humano, da argila, do barro, da terra, está escrito que ele soprou nas narinas. E para soprar na narina de alguém, vem de dentro. Então, essa parte espiritual, que veio o fôlego de vida, veio de dentro de Deus. Então, essa parte que tem na minha vida e na sua vida, ela é única. E ela pode ser tratada e arrumada quando a gente está bem com Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus. Aí a vida do ser humano, independente da idade cronológica, a gente fica bem, a gente tem energia, a gente tem disposição. Que alegria que eu senti quando eu conheci a irmã Eunice. A irmã Eunice chegou lá cheia de garra, cheia de energia, com ação, com atitude. Falei, aleluia, é mais uma que é do meu time, aleluia. Ô, glória a Deus, porque comigo é igual menino em fábrica de doce. Vamos lá, nós temos mais é que agradecer do que pedir, não é verdade? Se a gente der uma olhada para os países do mundo no geral, nós estamos, de parabéns, tem que agradecer muito a Deus, tem que pedir. Então, quando conversava com a irmã Eunice e tal, e a gente, na altura da nossa conversa, quase se despedindo, nós falamos acerca da idade do ser humano. E aí nós temos 3 idades. A idade cronológica, que é a idade do documento, essa não discute, está lá, pronto. A gente usa ela em algumas áreas da sociedade.
E temos a idade aparente, a idade que os outros acham que a gente tem. Eu olho para a missionária Lídia, eu olho para a amiga da irmã Eunice, eu olho para outra amiga que chegou ali, eu olho para qualquer um de vocês, e eu imagino que vocês têm a idade X. Vocês olham para mim e imaginam que eu tenho uma idade, e me ajuda aí, viu? Tudo bem. Agora, existe a idade mais importante, que é a idade mental, psicológica, a idade que a gente sente. E ela disse assim, a irmã Eunice disse assim, eu sinto que eu tenho 20 anos. Eu falei, aleluia, maravilha! Eu tenho muito ainda para ajudar, para caminhar, para trabalhar, para alcançar muita gente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito as pessoas que aceitaram o convite. A irmã aqui, que eu ainda não aprendi o nome. Maria. Então, é o nome da minha mamãe. Então, a irmã Maria, a irmã Rajane e o irmão Roberto, eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Não só a importância de dedicar um pouco do tempo de vocês, ofertar um pouco do tempo de vocês, que é mais importante do que dinheiro, a oferta mais importante é a oferta de vida, é a oferta de tempo, para estar na presença de Deus. Então, além desse momento especial que vocês estão tendo de dedicar um pouco do tempo de vocês para estar na presença de Deus aqui reunidos, também tem outra coisa importante nisso aqui. Vocês estão dizendo para a irmã Eunice, a gente considera a sua amizade. Vocês estão dizendo para ela, a gente ama você. Vocês estão dizendo para ela, o convite seu não é como um convite de qualquer pessoa ali, não. Eu estou atendendo, estou dedicando um pouco do meu tempo. Então significa que vocês têm uma história que a gente ainda não conhece, mas vocês sabem, as pessoas mais próximas sabem, Deus sabe, que fez vocês lembrarem. E quando deu a resposta para ela que viria, vocês cumpriram e estão aqui. Então isso é maravilhoso. Parabéns. E hoje, está vendo só? Esse é muito pontual. Maravilha. Então, Deus abençoe muito vocês, que a amizade de vocês seja selada na paz, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ela dure para sempre, até a passagem de todos nós para a eternidade, todos na bênção, na graça e guardados na perseverança do Evangelho de Cristo. Amém. Graças a Deus. A palavra que lemos aqui em João 25 e 24 diz assim, eu repito, na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, esse ouvir aqui não é ouvir de escutar, porque qualquer um que tem ouvido, que funciona, escuta. O sentido dessa palavra no original não é ouvir de escutar. O ouvir aqui significa de dar crédito, de acreditar, de atender, de atentar bem, de dizer, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção e eu vou seguir essa orientação. Então ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa palavra do nosso Salvador, que se estende para todo ser humano, e é um convite, nós estamos aqui nesta oportunidade para propagar que essa oportunidade continua. E como é que nós podemos fazer, pastor Lindomar? Como é que eu posso me ingressar nessa fileira, nessa caravana? Como é que eu posso fazer parte desse time, dessa igreja, dessa família que vai morar com ele, que nunca vai entrar em condenação, mas passou da morte? Que morte? Eu estou vivo. É a morte no pecado, porque está escrito que todos nós pecamos. Nenhum ser humano, independente se é mais entendido ou não, se tem mais instrução ou não, independente se é uma pessoa com mais poder aquisitivo ou não, todos um dia pecou ou está debaixo do pecado. Como é que isso muda, então? Essa morte era a morte do pecado. Pecado original. Nós já nascemos debaixo do pecado por causa do princípio lá em Gênesis, quando Adão e Eva caem. Jesus vem e estabelece a nova aliança. E ele nos restaura. Tira dessa morte espiritual, dessa morte do pecado, e nos liga novamente com Deus. E a importância dessa palavra aberta ainda nos dias de hoje para todos nós é lembrarmos que, independente da posição que a gente ocupa na sociedade, nós devemos lembrar
que nós carecemos de Deus nesse sentido. Eu gostaria de lembrar os irmãos, e vou falar de uma maneira assim, muito singela, com muito respeito, mas também com muita credibilidade para falar, porque eu conheço há muitos anos e sei pelos frutos que isso não vai fazer diferença para a pessoa no sentido dela ficar soberba. A missionária Lília, nós conhecemos há mais de 17 anos. E ela, entre as suas formações, entre as suas atividades, ela é advogada. Quem conhece ela e sabe, às vezes, olhando para ela, quem não conhece, pensa, não, é muito simples, ela nem parece. Porque a maioria das pessoas que entre a sua formação é advogado, a maioria, não estou dizendo todos, a maioria é um pouco soberbo, é um pouco assim, nariz empinado, é assim, dizem por aí que a metade deles pensa que é Deus. E a segunda metade tem certeza que é. Então, é uma coisa delicada. Então, assim, eu olho para a missionária Lília e eu fico alegre, porque é mais de 17 anos que eu a conheço. Então, entre as suas atividades, entre as suas formações, ela é advogada, com OAB e tudo, já advogou, ela tem competência na área, entre outras. Mas eu olho para a vida dela, para o dia a dia, é uma amiga, é uma companheira, é uma parceira na causa do Evangelho, tem amor no coração pelas pessoas, mantém essa simplicidade que vem de Cristo. Então, a gente acha isso muito interessante, por quê? Porque isso vem de Deus. Isso é algo celeste. Isso é algo, como ela mesma falou quando na participação dela, que tem a ver com essa relação com Deus, com essa unidade que ela leu no Salmo 133 e que fez e continua fazendo obra na vida dela, na vida do irmão Wilson, meu companheiro, meu amigo, da sua família, na vida da minha esposa, minha companheira, entre as suas atividades. Ela é professora, ela já foi diretora, e eu olho para ela nesse sentido, eu fico alegre. Por quê? Porque ela também não empinou o nariz nesse sentido. Ela não deixou a soberba, a arrogância entrar e dar lugar para um espírito chamado, que eu chamo de espírito de pavão. A pessoa empina, eu estou podendo, e pensa que é melhor do que os outros. E sabe como é que é? E às vezes quando nós vamos parar para pensar um pouquinho, olhar no espelho, todos nós temos limitações, todos nós precisamos de Deus. E agora nós estamos nesse momento aqui para lembrar que, independente da posição que a gente ocupa, independente do recurso que a gente tem, pode ser mais, pode ser menos, pode ser uma pessoa que não teve formação secular, pode ser uma pessoa até analfabeto, pode ser uma pessoa que tem título de doutor, pode ser uma pessoa independente do nível nesse sentido. O que é mais importante e o que vai fazer diferença para a minha vida e para a sua vida um dia é se nós demos crédito para esta palavra aqui que nós estamos mencionando. E além de dar crédito nessa palavra, a gente confessar com a nossa boca. Como o nosso Salvador diz em Mateus 10, versículo 32 a seguir. Ele diz assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, homens no sentido de humanidade, todos, eu confessarei o seu nome naquele dia. Aquele dia é Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Todos nós vamos estar diante dele, todos. Eu vou confessar o seu nome diante de Deus e dos seus anjos. Aquele que me negar aqui, eu vou negar ele lá. Então nós precisamos não só crer no coração, quando você vai conversar, não, eu creio no meu coração, eu tenho fé. Mas não é só crer assim, além de crer, que é dar ouvido a essa palavra, eu preciso confessar, dizer publicamente, eu creio e o meu Salvador, único e suficiente, é Jesus Cristo. E depois de fazer essa confissão publicamente, nós vamos, todos nós, continuar a nossa caminhada, passo a passo, perseverando no caminho do Evangelho, segundo o que está escrito na palavra de Deus, lutando para não repetir os mesmos erros que às vezes a gente cometeu no passado, antes de conhecer a palavra de Deus. Mas nós temos uma visão, que eu quero deixar isso claro para todos os irmãos, todos nós que fazemos parte da igreja na face da terra, a igreja verdadeira, que eu expliquei para os irmãos, a igreja que não tem um nome, uma placa específica para dizer assim, é só essa aqui que é a verdadeira, é só essa aqui. Não.
a denominação, a placa de fora, é uma maneira de nos identificar onde vai reunir a congregação. Repito então, a congregação somos nós, igreja é o que nós somos, homens e mulheres, pecadores, arrependidos e reconciliados com Deus. Então todos nós, depois de fazer essa nossa confissão, nós vamos caminhar, e aí a visão da Igreja Missionária Comunidade Deus Vivo, da qual nós fazemos parte, que nós estamos com a disposição e a missão de estender isso a todos que for possível, e, além de anunciar essa palavra, vos amar, como já foi falado aqui sobre o amor, porque sem o amor, como está em Coríntios 13, eu gostaria que a minha esposa preparasse, por favor, para ler daqui a pouco, Coríntios 13, que é o capítulo mais importante do livro sagrado no sentido do amor, porque ele traduz o amor de Deus, o projeto de Deus, que foi revelado em Cristo, e ele traduz tudo ali sobre o que muitas coisas nós podemos fazer, e algumas pessoas até fazem, mas não tem amor pelo outro, não tem amor pelo próximo, não tem amor no sentido de dedicar tempo, não tem amor no sentido de fazer o que a irmã Eunice fez, de andar atrás, ligar, convidar, porque quando a gente descobre uma coisa muito boa, uma coisa muito gostosa, uma coisa que faz bem pra gente, a gente quer que os amigos, os parentes, as pessoas que a gente ama, a gente quer que eles tenham também. A gente não quer dizer, isso aqui é só meu. Isso aqui não é para ninguém. Não. As pessoas que a gente ama, a gente quer, olha, é bom demais. Fez bem para minha vida. Eu quero que tu tenha também. Eu quero que meus filhos tenham, meus netos, meus amigos, meu marido, minha esposa. Todos que eu amo, eu quero que tenha também. Então, nesse sentido, nós queremos dizer que a nossa missão e a nossa proposta é a pregação do Evangelho verdadeiro como está escrito, segundo está escrito. Não com achômetro humano, não com achômetro do pastor, não com achômetro do padre, não achômetro do pai de santo, de ninguém, nesse sentido que são como nós, limitados e também depende de Deus para a sua salvação. Mas segundo o que está escrito, segundo o que o nosso Senhor ensinou no Evangelho, no Novo Testamento. E nessa missão, nós queremos fazer o quê? Dizer, nós estamos com as mãos estendidas. Nós estamos com a porta aberta. Nós estamos aqui para unir a mão contigo. E nós não somos melhores do que nenhum de vocês. Porque muitos companheiros nossos, infelizmente eu digo isso com vergonha nesse sentido, alguns empinam o nariz e pensam agora eu sou melhor do que os outros. E vem de novo o espírito de pavão. Ixi, eu sou melhor, agora eu sou santão, agora eu sou santão. Nada disso. A nossa proposta não é essa, porque está escrito que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o exaltado. Mas Deus ajuda. Deus dá a mão para o humilde. Deus dá a mão, ajuda e estende a mão para aquele que diz, eu preciso, eu sou carente, eu sou dependente. Então nós temos essa visão e nós confessamos isso. Eu sou pastor, sim. Nós somos servos de Deus, sim. Só que nós não somos perfeitos. Nós não somos melhor do que nenhum de vocês e nem melhor do que os outros no sentido de dizer, nós estamos por cima. Nós não misturamos com fulano. Nós não misturamos com... Nós misturamos, sim. Porque tem pessoas que às vezes não está caminhando com a gente ainda, mas é amigo da gente. Tem outra religião, tem outra história de família, outra história de vida. Então eu vou virar a cara? Não quero amizade, não. Agora eu sou... Não, vamos continuar nossa amizade, vamos continuar nossa história. E deixa a palavra de Deus agir. Deixa o Espírito Santo agir, porque está escrito, Romanos 10:17, que a fé vem, ela aumenta e nós somos convencidos, é pela pregação da palavra, pelo mover do Espírito. Não é por força, não é por colocar ninguém na parede. Vem agora, vem senão você vai para o inferno. Não, não é assim não. Vamos caminhar juntos, vamos nos amar, vamos ter a união, vamos ter essa paz, vamos caminhando juntos. E Deus, da mesma maneira que um dia falou comigo, falou contigo e convenceu, isso vai acontecer naturalmente. Pode ser hoje? Pode. Agora, nada no sentido de dizer obrigado. Agora, não. O que nós estamos passando é que nós vamos caminhar assim, a porta da salvação está aberta e não existe, nós precisamos dizer isso. É a nossa função por amor. Não existe outro meio, outra porta de salvação. Como está em João 14, versículo 6. O nosso Salvador diz, eu sou o caminho. Não está escrito um caminho. Porque um caminho é um, tem outro e outros. Mas ele disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho.
E todos nós estamos trilhando o caminho de Senhor, continua me ajudando. Continua tendo misericórdia de mim, eu preciso, da minha família, do meu esposo, da minha esposa, dos meus amigos, das minhas amigas. Me ajuda, vamos junto. Tem misericórdia aí, continua nos ajudando, vamos caminhar. Agora, eu vou dizer que eu sou perfeito? Não, porque eu ainda estou sujeito a falhar. Eu ainda estou sujeito a cair. Mas eu estou com um compromisso e convido todos a fazer esse compromisso, quem ainda não fez essa parte, de dizer, Senhor, com todas as minhas falhas, com todos os meus caroços, com todos os meus defeitos que precisam ser lapidados, que precisam ser trabalhados, eu quero, Senhor, com todas as minhas limitações, eu quero, Senhor, eu quero, me ajude, eu quero que eu me ajude com os irmãos, eu tenho limitação, eu tenho falha, tem hora que eu ainda fico assim, às vezes eu quase escapo do domínio próprio, quando eu fico chateado, estressado, quem convive comigo, minha esposa, meus filhos, sabe? Eu fico impaciente, como cristão não pode desabafar xingando, dando porrada e tal, então eu fico bufando. Oh Deus, tem misericórdia. Deus me ajuda aí, eu não posso ficar desabafando, xingando, não posso dar pancada em ninguém, eu não posso quebrar as coisas, não posso dar bicuda, me ajuda aí. Respira, conta até 10, até 50. Aí quando pensa que não, aí às vezes a companheira está por perto, aí ela chega e faz aquela... Sabe como é que é mulher sábia, né? Sabe como é que é? Aí, ô meu bem, vamos lá, calma. Mulher sábia é assim. Aí você... Agora eu estou calmo. Maravilha, vamos em frente. Né? Então, e vamos seguir em frente. Agora, quando a mulher não tem essa sabedoria da palavra, aí ela questiona, aí ela fica bicuda, mas que homem chato, aí pronto. Ao invés daquela fogueira baixar e acalmar e a gente poder caminhar junto, não é? Então, aí ela, aí um problema que ela desse tamanho toma conta da sala toda. Não é? Então nós vamos assim em frente, servir a Deus, lembrando que nós somos limitados, mas nós somos restaurados a cada dia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o quanto tu já errou, não importa a situação que foi sua vida do passado ou está nesse momento. Eu também já tive meus altos e baixos, já passei no vale, no Getsemane, no deserto. Quem já passou e está passando sabe disso. Agora, a palavra de Deus diz que aquele que está ligado a Ele, como nós dissemos, ele se liga a essa pessoa. E quem está ligado a Ele, como está em Apocalipse 3:20, abre a porta para ele morar, ele faz morada. E aonde o Senhor Jesus mora, imagine como é que é esse lugar. Eu termino dizendo isso. Imagine como é que é a casa que o Rei dos Reis mora nela. A casa, nesse sentido, começa no meio do seu coração. Depois se estende, como já foi falado aqui, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os vizinhos e assim por diante. Imagine a casa onde mora o médico dos médicos. Imagine onde mora o psicólogo dos psicólogos. Quando o psicólogo está na deprê, porque ele também passa por isso. E aí está cabisbaixo, ele precisa também de ajuda. Não é? Então ele precisa agora daquele que é o psicólogo dos psicólogos. E eu quero dizer, convidando a todos para estar de pé, nós estaremos orando, eu quero dizer, há recurso para a minha vida e para a sua vida. Há sempre jeito de melhorar. E eu quero perguntar nesta tarde, como vai a sua família? Não precisa responder em voz alta, mas só pense. Como vai a sua família? Porque é um dos lemas do nosso ministério. É um dos lemas que tu vai encontrar. A gente sempre ensinando, está na placa lá onde nós reunimos para congregar. Como vai a sua família? Uma interrogação. Embaixo tem uma afirmativa, uma exclamação dizendo, ela pode melhorar. Ela pode melhorar. Como? Cada um que é membro de uma família fazendo a sua parte. Não tem jeito do papai fazer a parte de todas e a família arrumar. Não tem jeito do filho ou da filha arrumar toda a família. Não tem jeito do marido arrumar toda a família sozinho ou a esposa arrumar tudo sozinho. Mas cada um de nós fazendo a nossa parte. Segundo o que está escrito no livro de Deus, a orientação do projeto de Deus, que nos deixou aqui um manual. Ninguém entende mais o ser humano do que Deus, porque foi Ele que nos fez. Quando alguém, eu cheguei ali, tinha um carro ali, escrito minhacasa.com, um negócio assim e tal. Quem fez aquela escrita lá, trabalhou para ter aquele curso, aquela informação, então ele entende muito daquele
trabalho ali que parece que chama plotar, um negócio assim, de colocar lá. Só que existe alguém que entende mais do que ele ainda, do que o que fez aquilo. Foi aquele que fez a máquina que faz aquele adesivo. Então aquele ainda entende mais. O ser humano é assim. Psicólogo entende, pode ajudar? Pode. Professor pode ajudar? Pode. Médico pode ajudar? Pode. Mas quem pode te ajudar mais é aquele que fez tudo, é Deus. Quem pode te ajudar mais, te ajudar, me ajudar, quem pode ajudar cada um aqui é Deus. Porque Ele nos conhece antes da gente vir ao mundo. Está escrito que ainda no ventre da mamãe, Ele já nos conhecia. E Ele viu até a formação do nosso corpo. Então Ele pode, na minha vida e na sua vida, tem recursos. E eu termino dizendo, antes de orar, tem alguém aqui entre nós, nessa tarde, que ainda não fez essa confissão pública, já crê em Deus, já crê no Senhor Jesus como Salvador, tem fé, já acredita mesmo no seu coração, na sua vida mesmo, de verdade, acredita. Eu conheço muita gente assim, mas às vezes ainda não confessou. Tem alguém entre nós que quer confessar, que quer dizer assim, eu quero dizer publicamente que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu recebo Ele na minha vida de maneira pública, porque tu já recebeu. Mas alguém quer fazer isso hoje? Amém. Se não tem, que Deus Cristo continue dando oportunidade, nós vamos continuar caminhando junto. E conte conosco. A irmã Eunice tem o nosso contato. Alguém quiser pegar depois da reunião, pode pegar conosco, pode pegar com ela. Todos estão convidados para participar conosco. Aqui será aos sábados, não é? Exatamente. Exato. Pode ser às 4 horas também. Pode ser então ficar às 16 combinado. Muito bem. Se algum dia houver alguma mudança, fala comigo. Então, quer reconciliar agora, meu irmão? Vamos estar orando. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão Lúcio está nesse momento, com esse gesto, dizendo de público que ele quer renovar sua aliança com o nosso Salvador. Então, eu quero dizer a todos que os nossos cultos, as nossas reuniões, são todas as quartas e domingos, ali no Parque das Flores. É só falar com a irmã Eunice. Nós temos um recurso, quem não tiver condução própria, nós temos o recurso de buscar a sua família na sua casa, leva e depois do culto traz e deixa em casa. Então não vai precisar de ter dificuldade nesse sentido. Quem não tiver transporte, busca e depois leva em casa. Tá bom? Todos estão convidados. Toda quarta ou domingo a partir das 19h30. Agora eu quero pedir a todos que estendam as mãos para cá em direção ao irmão Lúcio. E nós estaremos orando nessa hora e apresentando ele a Deus, que ele está renovando a sua aliança com o nosso Salvador. E nós estaremos orando nessa hora em favor dele, agradecendo a Deus e pedindo a Deus, como está escrito, que continue ajudando a ele como ajuda cada um de nós. Amém? Missionária Márcia, nos leve a Deus em oração. Ó Deus, nós oramos nesta hora, apresentando o teu servo, irmão Lúcio. Ó Deus, com todos os seus limites, como nós temos, como todas as suas falhas, como nós também temos. Ó Deus, nós apresentamos a ele nesta hora, como um filho pródigo, que está retornando aos braços do Pai. Como um filho que está dizendo, eu estou de volta, eu quero o Senhor, eu quero, me ajude, segure nas minhas mãos. Eu quero prosseguir, eu quero te servir, me ajude, segure nas minhas mãos. Não deixe que Daniel me engane nunca mais. Não permita que nunca mais eu tropece no laço passarinheiro. Não permita que nunca mais eu caia no vício que às vezes já me prejudicou tanto. Ó Deus, nesta hora, nós repreendemos todo o trabalho voluntário, toda a meta, todo o levante do inimigo. E nós ministramos as suas bênçãos sobre ele, as mais escolhidas Deus, que o Senhor esteja renovando com a sua graça, com o Espírito Santo, com a palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te clamar agora, Senhor, e quero abraçar o teu servo, e quero olhar essa hora, partilhar, Senhor, com ele, tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero nessa hora, Pai, porque o Senhor em nome de Jesus, renova a aliança, nos foi nosso graça, ó Deus, por aquela e o trabalho dele, que ele não leva no nome de Jesus, seja a presença, que ele ajude ele
Aleluia. Oh, vem cantar lá. Aleluia. Cantar lá, maná. Aleluia. Irmão, Xuria. Eu tenho essa obra de terra, Pai. Que o Senhor reparta o fardo dele comigo. Um dia, Pai, eu passei pelo que ele está passando. Eu também já tive um vaso, um Getsemane. Eu também precisei de alguém me amar. Eu também precisei de alguém estender a mão. E o Senhor levantou alguém com amor, com ousadia. Aleluia. Oh Deus, que o Senhor faça na vida dele como fez na minha. E eu quero ajudá-lo, Senhor, nessa caminhada. E ele, ó Pai, em nome de Jesus, será também a partir de hoje motivo de alegria, motivo de orgulho no sentido de gratidão. Que ele será uma bênção, um farol, uma referência para muitos. Em nome de Jesus. E muitos que às vezes criticaram, mesmo muitos que jogaram pedra, vão dizer: quem te viu e quem te vê. E vão dizer: como é que tu conseguiu isso? Como é que tu alcançou isso? E ele vai poder dizer, para a alegria nossa e toda a glória do Senhor: foi o poder do Evangelho de Cristo na minha vida. Aleluia. Graças a Deus. Deus te abençoa muito, meu irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jeová. Glorificado é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero Aleluia. pedir a missionária Márcia para ler Coríntios, capítulo 13, e logo após a leitura do capítulo 13 do Coríntios, que fala sobre o amor, que é a base de tudo na nossa vida. Vai explicar ali a palavra em alguma tradução de caridade, que ali, por caridade, que é pedir a missionária para dizer amor, porque no original é a mesma coisa. Então, nós vamos estar meditando, e logo após estaremos, então, encerrando. Missionária Márcia. Aleluia. Aleluia. Suprema excelência do amor. Aleluia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. A caridade não é invejosa. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então teremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior delas é o amor. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada. Amém. Senhor, eu te dou graças, te bendigo por esse momento especial que passamos na tua presença. Te bendigo pela vida da irmã Eunice, irmão Dulce, mãe Ingrid, toda essa família. Quero te louvar pela vida da amiga dela, Maria, do amigo Roberto, da Regiane, cada um aqui presente, irmão Wilson, irmã Lília, meus filhos, minha esposa, todos, meu Pai. Que o Senhor guarde cada um na sua graça, hoje e sempre.
alcance as famílias todas, os que estão em casa, os que estão trabalhando, pessoas que nós amamos, que nós pedimos em favor delas. Alcance, ó Pai, todos da família, e que tem amizade com a Maria, com o Roberto, com a Regiane, todos nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todos os fiéis na terra, não somente agora, mas para sempre. E todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos